Fala aí, galera. No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo análise da partida do Vasco contra o Botafogo, que aconteceu no último final de semana pela Série B do Brasileiro e terminou em goleada 4-0 para o Botafogo em cima do Vasco. E esse resultado colocou a equipe na liderança da competição, praticamente sacramentou a volta do clube à Série A e já o Vasco, muito provavelmente, não vai conseguir o acesso nessa temporada. E antes de começar a entrar nos lances mesmo, com os desenhos táticos, eu achei interessante trazer para essa partida, para essa partida não, para essa análise, a estatística da partida. Então, uma coisa muito interessante para quem viu o jogo foi o quanto é importante você conseguir adotar uma estratégia de jogo que seja interessante e talvez em alguns casos até mudar um pouco a forma como a equipe joga. Então, se você for pegar o contexto do Vasco clássico, o time com a necessidade de vencer para tentar se aproximar do G4 e conseguir o acesso e de quebra tentar atrapalhar o Botafogo. Então, era natural que o Vasco tentasse assumir o protagonismo nessa partida. Então, o que o Botafogo fez? Que a estratégia ele adotou? Beleza, vou deixar o Vasco ter a bola, vou jogar para as situações de transição. Vou buscar atacar através do contra-ataque. Então, você pode ver aqui na posse de bola, o Botafogo no primeiro tempo, né, teve só 28%. No segundo tempo, até por conta da expulsão e tal, o Botafogo teve um pouco mais de 50%. Acho que foi 58, se eu não me engano. Mas no primeiro tempo, foi 28% de posse. O Vasco teve mais posse, mesmo quando teve um a menos, que teve um jogador expulso aos 25 minutos, e ainda assim tinha mais posse que o Botafogo, porque o Botafogo não fazia questão nenhuma de ter a bola. Só que isso se mostrou super efetivo nesse jogo, porque o Vasco teve alguns problemas, principalmente depois que tomou o primeiro gol. O psicológico foi embora e a tomada de decisão dos jogadores começou a não ser a melhor possível. Você via nitidamente que era um time nervoso, um time desestabilizado, que começava a ficar desequilibrado de forma estrutural mesmo, organizada no campo de forma organizada de forma desorganizada, né? Mas enfim, você via que era um time que perdeu um pouco a sua estrutura, principalmente depois do 1-0 no primeiro momento e quando aconteceu a expulsão também. E você pode ver também pelo número de finalizações, né? O Botafogo, apesar de ter menos posse, teve muito mais finalização e terminou o primeiro tempo vencendo por 3-0. Então, vamos para os lances mesmo, mas já aproveitar para deixar o convite para você se inscrever no canal se estiver vendo no YouTube ou se estiver vendo no Instagram, seguir a página e deixar também o like aí no vídeo, que isso ajuda bastante aqui na produção de conteúdo. Então, bora lá para os lances da partida. Tá tudo mais ou menos na ordem cronológica do jogo aqui, tá? Dessa vez eu não cortei separando pelos momentos do jogo. Então, logo com 20 segundos, a gente vai ver um lance que o Vasco está com a bola. O Botafogo consegue fazer uma pressão e recupera para logo tirar a bola da zona de pressão e já buscar finalizar. Então o goleiro estava adiantado, o Diogo Gonçalves percebeu, tentou uma finalização de longe. E essa foi a tônica do jogo. E no começo da partida o Vasco foi até melhor, foi superior ao Botafogo. Conseguia gerar mais perigo. Aquela ali tinha sido a principal chance do Botafogo até cerca de 12, 15 minutos de jogo. Então o Vasco tinha uma superioridade que é justamente o que a gente vai abordar agora. Ele fazia uma saída de três, muitas vezes com o Bruno Gomes recuando e entrando entre os zagueiros. E o MT era o cara que buscava flutuar aqui nas costas dos atacantes do Botafogo, né, que estava marcando num 4-4-2, para tentar fazer essa ligação por dentro. E vocês vão ver que Nenê, Morato e Marquinhos Gabriel tinham muita liberdade para se movimentar e para flutuar. Então, muitas vezes, vocês não vinham, até pela característica dos jogadores também, né? São jogadores mais de construção, de aproximação. Você não viu o Vasco com aquela postura de repente ter um jogador aberto, um ponta aberto lá para receber uma virada de bola e ir para um contra um ou qualquer coisa do tipo.
eles muitas vezes se aglomeravam, se aproximavam do lado da bola mesmo. É o que a gente vai ver aqui na sequência. A bola entra no MT para tentar fazer essa ligação por dentro. E aí a gente vê muitos jogadores aglomerados num espaço reduzido, tanto do Vasco quanto do Botafogo. Se você for ver só nesse espacinho aqui do campo, são 6 do Botafogo e 8 do Vasco. Tem 14 jogadores só nesse espacinho aqui. Então você vê que é muito mais difícil de encontrar um passe por conta da pressão, mas ainda assim o Vasco consegue fazer isso através da superioridade numérica. E a superioridade se dá justamente Nenê, Morato e Marquinhos Gabriel pesando, né, que nem a gente diz na gíria, pesa pro lado da bola. Então, eles pesam pro lado da bola. O Cano também deixa a posição de referência para tentar flutuar, para dar mais uma opção de passe, ou pelo menos atrair a marcação e tentar desestabilizar ou a linha defensiva, com um zagueiro saindo para acompanhar ele e alguém entra para atacar o espaço, ou tentando ser opção de passe mesmo. E aí o que isso gera? Gerou no começo, e se vocês viram, prestaram atenção no começo do vídeo, né, na estatística, vou até voltar aqui, está em 43 segundos. Na estatística, o Vasco atacou muito mais pelos lados, isso foi muito nítido no jogo. O tamanho da seta é a quantidade de ataques. Então, quanto maior a seta, mais ataques pelo lado. Você vê que a grande maioria dos ataques pelo lado, enquanto o Botafogo já foi uma distribuição mais equilibrada. E o laranja, quanto mais laranja, mais tempo a equipe ficou com a posse naquele setor. Então, voltando lá, aos 43, isso acabava acarretando uma superioridade numérica, que eu já comentei, 8 contra 6, e criação de linhas de passe. Então, isso é um 8 contra 6 nessa área vermelha que eu destaquei aqui. Mas se você for olhar numa visão mais micro, mais próxima do centro de jogo, né, mais próxima da bola, aqui seriam 3 para 2 marcarem. Ou se você pegar e partir essa região aqui vermelha ao meio, seriam 4 contra 3 do Botafogo. E aqui nessa outra região também, novamente, os 4 que estão destacados do Vasco contra 3 jogadores do Botafogo só. Então o Vasco vai gerando superioridade tanto no centro de jogo, né, mais próximo do local da bola, quanto no local mais distante. Isso facilita a progressão da equipe. Então o Vasco conseguia progredir muito bem até essa região da intermediária, né, do meio do campo. E depois tinha um pouco mais de dificuldade, que é o que a gente vai ver agora. A bola entrou no Nenê flutuando ali entre as linhas do Botafogo. Só que aí qual é o lado ruim dessa aproximação do Cano sair da referência e tudo mais? A área aqui, a região central, está completamente vazia, então não tem ninguém. A equipe já estava numa condição que talvez desse para realizar um cruzamento e não tem ninguém na área para finalizar a jogada. Então quem chega do outro lado é o Léo Matos, porque a equipe não tem nenhum ponto. E justamente por fazer aquela saída de 3 lá atrás, eu imagino que tenha sido instrução mesmo para os laterais se mandarem subirem, ainda mais por conta dessa movimentação dos 3 jogadores que a gente já destacou, de tentarem se aproximar do lado da bola. Então, para ter alguém atacando a segunda trave, esse alguém era o lateral do lado oposto, no caso aqui desse lance especificamente o Léo Matos. E não tem. O Cano também não está fazendo uma referência, não está pisando na área para ser uma referência e receber essa bola ali dentro. Então, qual fica sendo a alternativa para o Vasco? Na hora do cruzamento, tentar uma bola na segunda trave ou não fazer cruzamento e tentar sair jogando curto. Só que sair jogando curto é mais difícil nesse momento aqui. Por quê? O Zeca não ultrapassou. O MT também não ultrapassou. Na hora que a bola entrava nesse terço final, nenhum jogador do Vasco ultrapassava com muita velocidade. Então, aquela vantagem toda que existia no momento quando a bola estava na região do meio-campo, ela não existe aqui no terço final. Tanto que aqui, se a gente for contar, o Botafogo já está com 5 jogadores contra só 4 do Vasco. Já está em situação de superioridade o Botafogo. Então, apesar de ter a vantagem no começo, o Vasco não tem a vantagem depois. Mas mesmo assim, ele ainda conseguia, em alguns casos,
realizar a tabela, só que aí perdia a bola, qualquer coisa do tipo, o Botafogo recuperava e também não fazia muita questão de tentar sair jogando no começo da partida e saía com bola longa. Tentava a bola longa e a posse voltava para o Vasco. E essa foi a tônica do jogo nos minutos iniciais. O Vasco não conseguia levar perigo real ao gol do Botafogo, justamente por conta disso. Ele tem uma vantagem na origem da jogada, mas essa vantagem vai embora quando a bola chegava no terço final, justamente pela falta de aproximação. E aí a única chance com bola rolando realmente que o Vasco teve foi já com 10 minutos, uma finalização do Cano de fora da área, que acontece a mesma situação. A equipe vai gerando vantagens através de triangulações pelo lado e vai conseguir chegar lá na frente para poder finalizar. Então a única chance que o Vasco, a única vez, né, que o Vasco conseguiu trabalhar essa bola rasteira através de aproximação, conseguiu de fato levar perigo para o gol do Botafogo. E foi um começo de partida muito bom do Vasco. Para quem assistiu o jogo sabe que parecia que estava muito mais perto o Vasco de fazer um gol do que o Botafogo nos primeiros 10 minutos de jogo. Então aí, a situação das triangulações vão acontecendo até chegar no Cano, ele finaliza e boa defesa do goleiro do Diego. E aí nisso o Vasco tem uma sequência de escanteios, esse se eu não me engano é o primeiro escanteio dessa sequência. Foi logo depois dessa finalização. E aí eu destaquei aqui a movimentação do Léo Matos, que ele vai sair do rebote para poder entrar lá, atacar a área, tentar entrar atacando a área desmarcado, né? Porque ele sai do rebote justamente para evitar que algum jogador o acompanhe. Não vai ser ele que vai finalizar, vai ser o Ricardo Graça. E também boa defesa do Diego, novamente. Mas eu chamo a atenção nessa situação aqui justamente por causa do lance que acontece depois. Repara que aqui tem dois jogadores do Vasco no rebote e os dois estão encaixados nos caras do Botafogo que estão prontos para sair em situação de contra-ataque. Então, dessa forma, com dois jogadores posicionados no rebote, mais os que estão lá atrás, você consegue gerar uma superioridade caso o adversário saia em contra-ataque. E aí você evita de ser atacado, né? Dá tempo da equipe recuperar. Que é justamente o que não acontece. Depois desse escanteio, o Vasco tem mais um e aí sai esse, que é o lance do primeiro gol do Botafogo. Então repara, vai acontecer a mesma movimentação do Léo Matos, ele vai correr para entrar lá na segunda trave para tentar entrar sozinho, só que os dois caras do rebote entram também. Então o que acontece? Acaba entrando todo mundo, a batida também não sai ideal, sai a minha altura, uma batida fácil para o corte, e aí acontece o corte e não tem ninguém na região do rebote para tentar evitar esse contra-ataque botafoguense. E aí a outra situação também que é interessante comentar nesse lance é a velocidade de reação. O que é velocidade de reação? Velocidade de reação é o tempo que o seu corpo leva para processar uma informação, para receber um estímulo, seja visual, auditivo ou o que for, interpretar esse estímulo para daí se movimentar, para daí fazer algo. Então, você pode ver que a velocidade de reação dos jogadores do Botafogo, de entender, de ler o jogo, né, a situação, entender, caraca, é o momento agora de eu acelerar para contra-atacar. Foi muito mais rápido do que a velocidade de reação dos jogadores do Vasco para pensar, caraca, eu tenho que voltar logo para defender. Por que eu estou falando isso? Se você observar a postura corporal, o perfilamento corporal dos jogadores do Botafogo, eles já estão com o tronco todo inclinado para frente, pronto para correr, para atacar o gol do adversário. Enquanto os jogadores do Vasco aqui, a maioria estão todos perfilados ainda retos, bem eretos, como se não tivesse percebido ainda o perigo que esse lance poderia causar. E aí, o que essa velocidade de reação mais rápida dos jogadores do Botafogo, essa mudança de atitude, gerou? Gerou várias vantagens aqui. Primeira delas, vantagem cinética, que é a vantagem que tem relação direta com o movimento. Por ele já estar em movimento, ele acaba conseguindo chegar mais rápido nas regiões mais avançadas do que os jogadores do Vasco, que estão tendo que sair de uma inércia, entre aspas, mas sair de uma situação de trote para uma situação de corrida, de fato, enquanto os jogadores do Botafogo já estão correndo. Então essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem, posicional. Como eles correram mais rápido, já estão no movimento, eles também estão melhores posicionados, estão mais próximos do gol adversário do que os jogadores do Vasco estão próximos
de conseguir defender. Então, essa é a segunda vantagem. Terceira vantagem, vantagem numérica. Está saindo aqui em situação de 4 contra 2 só. Então, várias vantagens foram geradas só por causa dessa mudança de atitude, essa mudança de postura, essa velocidade de reação, que foi melhor dos jogadores do Botafogo do que os do Vasco. E aí, outra situação que é interessante também comentar, atrás só tinha o Zeca, porque entrou todo mundo na área, o Vasco ficou com 8 jogadores na área, um na batida, e lá atrás o Zeca e o goleiro só. Então, numa situação dessa, se o Zeca tivesse percebido que haviam 4 jogadores, que poderia ser um contra-ataque perigoso, na minha opinião, o que talvez fosse melhor era, ao invés dele ir para dar o bote, era recuar e tentar temporizar. O que é temporizar? Como nem a palavra é meio intuitiva, é relação direta com tempo. É você tentar ganhar tempo, ou como é que eu posso dizer, manipular melhor o tempo, o espaço-tempo de jogo para sua situação. Então, se ele, ao invés de ir em cima, ele vem recuando de uma forma que ele fica, não está nem tão em cima do Oyama, mas também não está tão colado no Varley, que ele consegue ir dividindo ali o espaço. Talvez o Oyama ficasse na dúvida, pô, o que eu faço? Eu busco fundo, eu busco passe, eu vou para finalização. E aí nisso que ele está recuando e o jogador do Botafogo também está olhando as alternativas e pensando o que vai fazer, dá tempo do restante da equipe recompor e o time ficar um pouco mais organizado para tentar se defender. E qual seria uma outra opção aqui, né, que foi até que ele escolheu? Ele foi para cima, só que vocês vão ver na hora que eu soltar que por um ou dois momentos ele dá uma ameaçada como quem vai dar o bote e refuta. E aí nisso que ele refuta, ele não consegue nem retardar o contra-ataque e nem matar a jogada. Então, se ele foi para o combate, se ele foi para diminuir o espaço do portador da bola, ele tinha que ter ido para matar a jogada, seja para conseguir o corte, ou até mesmo vai para acabar mesmo, vai para segurar o cara, dane-se a bola, vai tomar amarelo, mas mata o contra-ataque e evita o gol. Então, vamos soltar o lance aqui. Ele dá uma ameaçada, aproxima de novo e quando ele tenta dar o bote já é tarde, já foi. E aí aqui também vale ressaltar mérito do Varley, que não é tão fácil quanto parece, porque tem um jogador aqui fechando a linha de passe. Então, o passe tem que sair na medida certinha, porque se vai um pouco mais para frente, o goleiro consegue sair e interceptar ou abafar, e se vem muito atrás, o jogador do Vasco conseguia fazer o corte também. Então, o mérito também do Varley, o passe foi muito bom para finalização. E aí o Marco Antônio só teve trabalho de tirar o goleiro, que já estava vindo no movimento, né? Só finalizou no contrapé do goleiro, que não teve muito o que fazer. E aí saiu 1-0 pro Botafogo, ali com 11 minutos. E o time do Vasco começa a ficar nervoso, tomadas de decisões equivocadas, e começa a se desestabilizar cada vez mais. E o Botafogo segue na proposta dele, aproveitar da melhor forma possível as transições ofensivas. E aí a gente vai ver nesse lance aqui que a transição ofensiva nem sempre é pegar e acelerar e ir para cima. Isso daqui é a origem do segundo gol do Botafogo. É um tiro de meta do Vasco. O Vasco sai curto com o Bruno Gomes, Ricardo Graça está aberto aqui e o Castan está aberto lá do outro lado. E a jogada vai seguindo, os jogadores do Botafogo sobem para tentar fazer uma pressão pura, encaixe individual. O Vasco tira a bola da zona de pressão usando o goleiro e vai recomeçar do outro lado. Até aí, show, tudo correto. Tentou construir por dentro, não deu para virar, vai mantendo a posse. E o Botafogo conseguiu fazer um balanço defensivo muito bom, muito rápido. Repara que já está com muito jogador do lado oposto pressionando novamente. Novamente, encaixe individual, jogadores pressionando. E aí, qual poderia ser uma opção? Aqui, acho que é o Bruno Gomes, se eu não me engano. Pode recuar para o goleiro fazer do outro lado, que nem foi lá na origem da jogada, para tirar a bola da região que já está pressionada, já tem uma aglomeração maior. Ou se o Ricardo Graça aqui tivesse um pouco mais baixo, se estivesse aqui mais recuado, ele podia ter dominado já de forma orientada para fazer esse passe aqui no Ricardo Graça, porque provavelmente o Diego Gonçalves não ia estar lá em cima marcando o Ricardo Graça aqui em cima. Ou se não quiser sair curto,
ele poderia até usar a opção da bola longa. Eu tô falando da situação da bola curta porque a gente sabe que o Vasco é treinado pelo Diniz e o Diniz é um cara muito reconhecido justamente por ter preferência por sair jogando através da construção mais curta. Então por isso que eu dei primeiro exemplos de situações mais curtas, mas a equipe também pode ser treinada para ter um comportamento de quando eu estou pressionado, eu vou fazer a bola longa, mas não é a bola longa de rifar a bola para frente de qualquer jeito. Vai ter um posicionamento lá na frente para visar ficar ganhar a primeira bola e ganhar a segunda bola. Ganhar a bola da dividida, né? A bola que sobra. Então, isso é treinável também. Você ensinar para os atletas esses padrões para que eles, na hora do jogo, interpretem o que é o melhor possível para aquele momento em função da situação, do que está se apresentando. Mas enfim, dando sequência, ele tenta costurar ali por dentro, acaba perdendo a bola e aí começa a transição ofensiva do Botafogo. Varley vai em direção ao fundo, percebe que está em inferioridade, que tem dois para cima dele, que não tem ninguém na área, que não tem o que fazer. Ainda mais estando na vantagem do placar, beleza, não tem por que se desesperar e correr que nem um doido para tentar atacar logo. Isso também é uma transição ofensiva. É bom deixar isso claro. Transição ofensiva não é contra-ataque, são coisas diferentes. Transição ofensiva é o momento que eu recupero a bola. O que eu vou fazer? Eu vou acelerar para tentar iniciar um contra-ataque, que é um método de ataque, ou eu vou tentar manter a posse? É justamente o que o Botafogo fez aqui. Varley interpretou muito bem a situação do jogo, recomeçou, começa construindo lá atrás, organizado. Porque é preferível você recomeçar com organizado, o seu adversário também é organizado para defender, mas você é organizado para atacar do que você tentar atacar de qualquer maneira e aí perde a bola logo na sequência e volta a ter que se defender. E aí o adversário toca a bola, só faz gol quem tem a bola, então muito maior a chance do seu adversário fazer gol do que você, né? E aí o Botafogo roda a bola lá atrás, muda o corredor, a bola vai chegar aqui no corredor esquerdo. E aí também o passe do Carlinhos muito bom, muito preciso, na medida certa, para conseguir explorar o espaço nas costas do Léo Matos. E o Diego Gonçalves se deu bem, acho que até pela questão da velocidade, ele me parece ser um cara um pouco mais veloz do que o Léo Matos, o que faz com que ele consiga também aproveitar esse espaço. Ele tem essa vantagem de característica física mesmo dele em relação ao Léo Matos. E aí outra vantagem que eu gostei de destacar aqui nesse lance é uma coisa que eu já observo em alguns jogos que o Navarro tem feito muito bem, é uma característica muito boa que os grandes centroavantes fazem. É o posicionamento dele entre o zagueiro, né, e o lateral. Então, por que esse posicionamento é tão bom, tão recomendável? Porque se o zagueiro tenta sair para aproximar, abre um espaço muito grande no meio para uma infiltração de alguém que avance pelo meio. Se o lateral tenta fechar e for uma equipe que joga com amplitude, que joga com alguém posicionado lá do lado oposto, para acontecer uma inversão, seja no lateral ou no ponto, e o cara conseguir buscar o fundo ou buscar uma situação de um contra um e finalização, também é muito boa. Então, uma situação que gera dúvida na equipe adversária de quem é que vai na bola? Vou eu, o zagueiro, ou vai o lateral, que é o meu companheiro? E aí muitas vezes nessa dúvida acaba que não vai ninguém. E é um espaço que ele consegue atacar sem ser incomodado de forma alguma, sem ter nenhum contato. Então aqui ele já está numa vantagem posicional, justamente por conta do posicionamento. E aí a gente pode perceber também que ele está numa vantagem cinética também, porque ele já iniciou a corrida em busca ao fundo, enquanto os jogadores do Vasco também tiveram essa reação novamente um pouco mais lenta. Talvez achando que o Léo Matos fosse conseguir chegar na bola, ele sai um pouco depois. A gente vai ver aqui também na sequência do lance que o Rafael Navarro chega com sobra, chega muito à frente dos dois jogadores do Vasco, justamente por conta dessas vantagens que eu citei. E aí gol de atacante também, né? Mérito de, pô, tem que chegar na bola de qualquer jeito. E se joga mesmo, se atira na direção da bola, consegue o desvio e faz o gol. Aqui as situações que levaram à expulsão. Tiro de meta do Botafogo, bola longa que o Diego Gonçalves ganha em cima de dois jogadores do Vasco. E aí o Léo Matos vai tentar fazer o corte, vai com o pé muito alto. Acerta a cabeça do Navarro, toma o primeiro cartão amarelo.
E aí, 10 minutos depois, uma bola que está do lado direito, o Navarro recua para o Ricardo Graça. E aí, uma coisa que é muito comum a gente escutar, seja se você é jogador ou se você é pai de aluno, de repente, escolinha de futebol, uma coisa que você já deve ter escutado é: a bola veio daí, não volta, não retorna. Isso é muito comum de ver as pessoas falando. Então, a bola, isso é uma regra universal? A bola não pode voltar nunca para o lugar de onde veio? Não, em alguns casos até o recomendado é que ela volte para o lugar de onde veio. Só que, quando isso faz sentido. Então repara que o Botafogo tá novamente balanço defensivo muito bom, aquela situação que a gente já comentou lá atrás de aglomeração muito grande no lado da bola, tanto do Vasco quanto do Botafogo. Repara que o time aqui, a maioria dos jogadores do Botafogo está aparecendo no visor. Estão todos aqui do lado esquerdo do Botafogo, né? Lado direito do Vasco. O cara mais aberto do Botafogo aqui na imagem tá mais pro meio do que pro lado. Então, a equipe tá toda virada para cá. Então, como é que eu posso aproveitar para progredir da melhor forma possível? Se eu tiver a situação que a gente comentou lá no começo, né, de vantagem, eu tento vir por aqui mesmo. Se eu não tiver uma situação nítida e clara de vantagem, talvez interessante seja justamente explorar o lado oposto, que é o lugar que está vazio. Então, como é que eu posso fazer essa bola chegar lá? O Ricardo Graça poderia ter feito um domínio orientado. O que é isso? É você dominar já deixando a bola passar um pouco para a direção onde você quer dar sequência. Então, se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente vai ver que ele domina, mas não é orientado, ele domina meio que para frente, meio que já virado para cá. Ele teria que dominar já girando para tentar achar espaço ou no Zeca ou no Castan. E aí, no momento aqui onde está a seta, talvez fosse mais difícil dar esse passe direto no Castan por conta do Marco Antônio, que provavelmente sairia para pressionar. Então, como é que a gente pode fazer essa bola chegar lá sem que ele seja pressionado? Através de uma coisa chamada dinâmica de terceiro homem. E o que é isso? É você utilizar uma outra pessoa para a bola chegar onde você quer. Então, se você desce a bola, se ele desce a bola aqui no MT, já falando Castan, 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 é o tipo da coisa que o MT poderia já passe de primeira, fazer essa bola chegar no Castan. Qual é a vantagem disso? Se entra um passe aqui no MT, provavelmente o Oyama, que já estava se posicionando aqui, dá para ver pelo perfilamento, provavelmente ia saltar a pressão aqui e o Marco Antônio talvez viesse pressionar também. E se acontecesse essa pressão dos dois jogadores aqui, o Castan ficava com o espaço completamente livre à frente dele. Então, um passe aqui atrai a atenção, atrai a pressão de um jogador para liberar espaço para outro. E se eles não sobem para pressionar? O MT domina, vira e vai jogar. Então, é uma situação também que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. O que aconteceu? A bola volta para o lugar de onde ela veio. E aí a aglomeração no setor, o Botafogo consegue recuperar a bola com uma interceptação do Oyama. Aliás, ótima partida do Oyama, muito participativo no jogo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Para mim, foi o melhor jogador do Botafogo no campo. E o Vasco inicia uma pressão pós-perda muito forte, só que forte até demais, né? O Léo Mato chega com força desproporcional, tá certo, o jogador do Botafogo acaba recebendo o segundo cartão amarelo e é expulso. E aí, daí pra frente, começam a surgir muitos espaços. Então, repara aqui nesse lance, muitos espaços e da desorganização, o nervosismo que já era nítido. Nesse lance aqui, o Ricardo Graça, ele sai para fazer a cobertura, consegue, beleza. E aí tá o Vasco com posse. E ele vai chegando pela esquerda. Ele lembrou que ele é o zagueiro do lado direito. E ele vai lá, tentou o passe, não conseguiu, a bola sobra ali com o Castan. E o Vasco vai seguindo com posse. Botafogo pressionando, faz o Vasco andar para trás. E a bola chega lá na esquerda. Lembra daquela linha de 3 que a gente tinha comentado lá atrás no começo do vídeo? É essa daqui, é a mesma linha de 3, só que aqui tá o Ricardo Graça, que é o zagueiro direito, como se fosse um lateral esquerdo, o Castan e o Bruno Gomes. Então aqui o que poderia ter acontecido? O Bruno Gomes poderia estar um pouco mais pro lado direito para tentar compensar, já que o Ricardo Graça ficou lá pela esquerda.
Ou o Ricardo Graça, depois de ter feito a cobertura, ter dado opção de passe ali, tocava para alguém, deixava a bola e vinha cobrir e fazer a posição dele. E aí com isso a equipe fica desequilibrada e um espaço enorme para contra-ataque que é aproveitado pelo Botafogo. Né? E é daí que surge o terceiro gol da equipe. Ricardo Graça tenta o cruzamento, sai baixo, fácil para o corte. O Navarro disputa ali a primeira bola. A bola segue viva novamente. Combate do Oyama, recupera a bola e já faz a ligação justamente no espaço que estava vazio. E aí o Marco Antônio consegue também driblar o goleiro e finalizar. Aí outra situação, aquela que eu não lembro agora se eu já comentei, mas depois da expulsão, o que aconteceu? O Morato foi jogar na lateral esquerda e o Zeca veio para a lateral direita. Só que a equipe não conseguiu se adaptar para essa situação de ter um jogador a menos em campo. Então, aquele comportamento dos laterais subindo, seja do lado da bola para apoiar, ou do lado oposto para fechar dentro da área, continuou acontecendo. Então, os jogadores do Vasco, os laterais, né, todos subindo em todos os lances, perdeu a bola, pressão pós-perda, Botafogo novamente consegue tirar bem a bola da zona de pressão, e aí olha a distância do lateral para o zagueiro. Uma distância muito grande que tem espaço para essa bola entrar em situação de contra-ataque. E se reparar nesse lance, tem espaço aqui nas costas do outro lateral também aqui para o Diego Gonçalves. Que era uma bola mais difícil de entrar porque o MT estava fechando aqui. Mas dava para essa bola ter entrado na frente pelo alto, talvez até no Diego Gonçalves do lado esquerdo desce também. E aqui nesse caso o Oyama errou um pouquinho a força. E mérito também do goleiro do Vasco estava ligado, porque se não tivesse atento, provavelmente era mais um gol do Botafogo, porque o Varley ia chegar nessa bola em situação ou de finalizar, ou aqui já estava o Navarro e o Diego Gonçalves avançando, os dois em vantagem posicional já em relação aos jogadores do Vasco novamente. Então, muito provavelmente sairia mais um gol. E o jogo ficou nessa pegada. O Botafogo teve muito espaço. Se quisesse aproveitar, se quisesse acelerar mais em alguns casos para botar uma goleada histórica, dava, cabia, porque o time do Vasco estava muito desestabilizado. E aí o quarto gol acontece logo no começo do segundo tempo, que eu não dei tanto foco aqui no segundo tempo. Primeiro porque o Botafogo nitidamente deu uma segurada, tirou o pé. E segundo porque muda muito a configuração de uma equipe em campo quando tem um jogador a menos. Então eu não quis perder tanto tempo aqui para não ficar um vídeo ainda maior. Mas falando do gol, gol de bola parada, no escanteio. Até o Valber, que tinha entrado no jogo, repara que no momento que ele olha para o meio da área para observar como está a movimentação e tudo mais, é justamente quando o Pedro Castro vai começar a se mover para trás. E aí você vê que o Valber até chega a esticar ali o braço para tentar buscar um contato e não consegue encontrar. Nisso que ele não consegue encontrar, ele perde completamente a noção de onde o Pedro Castro tá para conseguir fazer a marcação. Ele não sabe se está próximo, se está muito distante. E aí quando ele começa a recuar para conseguir buscar uma proximidade, ou a bola já tá lá em cima, já saiu, já viajou faz tempo. Então ele acaba não conseguindo nem se posicionar de uma forma boa para atacar a bola e nem buscar um contato com o Pedro Castro para tentar atrapalhar de alguma forma o cabeceio. E outra situação também que é interessante comentar é que é um gol em dois tempos. Pedro Castro põe de volta a bola para dentro da área e o Diego Gonçalves é quem finaliza. Mas o Carly também, se o Diego Gonçalves não tivesse ali, o Carly chegaria para finalizar e fazer o gol da mesma forma, porque os jogadores aqui do Vasco, depois do primeiro momento, do primeiro toque na bola, pararam. Simplesmente pararam e os do Botafogo seguiram a jogada. Então, bola na segunda trave, põe de volta para o meio e o gol do Botafogo 4-0. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, pode compartilhar à vontade em stories, seja lá onde for. Diz nos comentários aí o que achou. E se você tiver como dar uma moral, ajuda bastante aqui na produção do conteúdo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição
o número do meu Pix. Então, se você quiser e puder, né, contribuir com qualquer valor, R$ 1, R$ 2 que seja, é o que você sentir mesmo, que achar que foi útil para você de informação, de conteúdo, pode ficar à vontade. E se você quiser também uma análise, seja nesse formato, seja uma coisa mais profissional, com relatório e tudo mais, uma análise do seu time, um grupo de amigos que vocês querem ter sempre a análise do seu time, é, e aí vocês de repente rachar e tal, eu também faço tenho esses valores, né, para análise, faço serviço de análise para torcedores, para apostadores, para clubes também, para treinadores, enfim. Então também nesse caso é só me procurar, pode me mandar mensagem se estiver vendo no Instagram ou deixar aí nos comentários também o número de contato de vocês que eu entro em contato e a gente troca uma ideia sobre isso. Valeu, rapaziada. Até o próximo.